Olá pessoal, bom dia. É, Esta aula ela é destinada a todos os alunos que estão participando da nossa turma olímpica, certo? Preparatória para a OBMEP. O calendário das provas, né? O, a SBM junto com o INPA selecionaram uma nova data para que a primeira fase ocorresse. Ela está marcada para o dia 22 de setembro. De antemão, gente, a gente ainda não tem nenhuma certeza se de fato essa data vai continuar valendo. Vai depender muito de como vai se desenvolver a questão da pandemia, tá bom? Mas assim, mesmo diante dessa incerteza, a gente vai continuar trabalhando as questões preparatórias para as Olimpíadas, tá certo? Bem, eu achei necessário que a gente buscasse trabalhar hoje um assunto de geometria básica, tá? O conteúdo de geometria ele vem sendo muito difundido nos últimos anos na Olimpíada de Matemática e hoje o objetivo é a gente iniciar um tópico muito importante que é o estudo de cálculo de área de uma forma mais elementar, tá? Iniciando inicialmente com a parte das áreas das figuras planas mais conhecidas e como elas podem estar inseridas em questões de Olimpíada, tá bom? Então, assim, nesse primeiro slide, eu apresento para vocês as áreas das principais figuras planas que vocês vão estudar no decorrer do ensino fundamental, tá? Que é o quadrado, o triângulo, o trapézio, o retângulo, o paralelograma e o círculo. Cada uma das figuras planas tem suas particularidades em termos de métrica, tá? Em termos de ângulos, de angulação. E a gente vai ver com mais detalhes nas aulas seguintes. Tá? O interessante é que vocês tenham em mente que o significado de área está relacionado a uma figura, uma região que ela é fechada, certo? Então, quando a gente está falando de área, a gente está falando de toda a área pintada ou a área determinada dentro de uma linha fechada. Tá? Então, essa é a ideia básica de cálculo de área que a gente, inclusive, trabalhou antes das férias. Tá? Então, um quadrado, como é que a gente calcula a área de um quadrado? Bem, se a gente tiver a medida de um único lado, a área do quadrado é o lado vezes lado, certo? Como está apresentado aí, se você tem um quadrado de lado A, então a medida da área desse quadrado é A vezes A, né? Que é o lado vezes lado, certo? Que é a mesma coisa de a gente pegar o lado e elevar ao quadrado, né? No caso do triângulo, tá? Você tem a base do triângulo, que é a medida, né? Quando você coloca o triângulo de forma horizontal, certo? Seja de forma deitada, e a altura correspondente a essa base, tá certo? A altura ela é sempre perpendicular à base. O que é que significa perpendicular? Significa que a linha da altura, né? A reta que delimita a altura dentro do triângulo, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a base, que está representado por esse quadradinho vermelho. Tá? Então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. No caso do trapézio, a gente precisa tanto das medidas da base maior, que fica embaixo, da base menor, representada por essa letra B minúscula, que fica em cima, a base de cima, e a altura. Tá certo? A altura no trapézio também tem que ser perpendicular à base maior. Então a área do trapézio vai ser a soma das duas bases, Bzão mais Bzinho, certo? Dividido por 2 vezes a altura.
tá? No caso do retângulo, vale destacar, pessoal, o seguinte, né? O quadrado, ele é um caso particular de retângulo, tá? Então, a área de qualquer retângulo é sempre a base, que é a letra A, vezes a altura, representado pela letra B. Se a gente estiver falando num contexto de plano, certo? De plano, de piso, a gente pode chamar a base de comprimento e a altura de largura, tá? No caso do quadrado, ele é um retângulo em que tanto a base como a altura possuem mesma medida, tá? Então, todo quadrado é um retângulo, tá certo? Mas nem todo retângulo é um quadrado, porque a base ela pode ter, num retângulo qualquer, a base pode ter medida diferente da altura. No caso do paralelograma, né, que é essa figura em que os lados laterais eles têm uma certa inclinação, certo? O cálculo da área é a mesma do cálculo do retângulo, certo? Você pega a base, né? A base embaixo ou em cima e multiplica pela altura, certo? A altura no paralelograma ela é delimitada pelo vértice que está em cima, ou seja, a quinazinha da primeira inclinação em cima projetada na base embaixo, tá? Então, a área do paralelograma é a base vezes essa altura, ok? No caso do círculo, certo, gente? De antemão, vou dizer alguns pontos importantes sobre o círculo, tá? Primeiro, que devido ao cálculo da área dele ter um fatorzinho aí, ó, no cálculo da área, um número irracional, que é esse símbolozinho antes do sinal de vezes, esse número ele é um número irracional, é o π, certo? Ele é um número muito difundido na matemática, tá? Números irracionais são números que não podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros, certo? Ele pode ser aproximado, mas não pode ser obtido de forma exata. E esses números, eles são números decimais em que a dízima após a vírgula, ou seja, a sequência de números que fica à direita da vírgula, nunca tem uma sequência definida, certo? É totalmente aleatório. Então, no caso do π, a gente tem o valor aproximado dele é 3,1416289, certo? Você nunca tem uma repetição de algarismos após a vírgula, certo? Essa é uma característica de todos os números irracionais. E esses números, embora sejam números, de certa forma, estranhos, eles aparecem com muita frequência na natureza, no estudo do corpo humano, do universo, certo? Então, assim, eles são números importantíssimos no estudo da matemática. Como vocês podem ver, no caso do círculo, tá? A linha azul do círculo, a linha azul, na verdade, que delimita essa região azul claro dentro, é a circunferência, certo? É a circunferência. O círculo é toda a região dentro dessa linha azul escuro. Essa linha azul escura é a circunferência e toda a regiãozinha em azul claro é a área do círculo. Tá? A área do círculo é o π vezes o raio elevado ao quadrado, né? Ou eu posso dizer que a área do círculo é π vezes raio, tá? O raio, ele é sempre a distância do centro, certo? Da circunferência, que é esse pontinho preto, para qualquer pontinho na linha azul escura da circunferência, ok? Vamos trabalhar algumas questõezinhas mais básicas, tá bom? Por exemplo, determine a área de cada figura geométrica.
No item A, a gente tem um quadrado de lado 8 centímetros. E no item B, nós temos um retângulo em que a base mede 12 centímetros e a altura mede 6 centímetros. Tá? Nós vimos lá no no slide anterior, né, que a área, uma observação, professor, por que você está representando a área pela letra S? Tá bom? Porque em muitos livros o cálculo de área é representado pela letra S maiúscula. Tá? Então, a área do quadrado é lado vezes lado, então é 8 centímetros vezes 8 centímetros. Resposta, 64 centímetros quadrados. Professor, por que o centímetros está elevado a 2, está elevado ao quadrado na resposta do cálculo de área? Porque é o seguinte, pessoal. Como a gente está falando de área de numa região plana, ela considera sempre duas dimensões, tá? Ela não é apenas um comprimento, ela não é uma medida linear. Ela delimita todo a região no espaço no plano que está delimitado por uma linha fechada. Tá? Então a gente está considerando sempre duas dimensões. Por isso que a resposta no cálculo de área sempre tem que ter com a unidade de medida elevada a 2. Se for centímetros, é centímetros quadrados. Se for metros, é metros quadrados. Se for quilômetros, é quilômetros quadrados. Tá? Então 8 vezes 8 é 64. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. No item B, a gente tem o cálculo da área desse retângulo, né? Tem base 12 centímetros e altura 6 centímetros. 12 vezes 6, 72. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Bem, pessoal, um exemplo muito interessante, tá? Dessa questão. Por exemplo, a gente tem o lançamento de um produto em formato de caixa, tá? Pode representar caixa de bombons, uma caixa de sapato, tá? E uma caixa, ela pode ser planificada. Planificada no sentido que a gente pode transformar ela num papelão, um papelão plano, tá? Quando a gente faz isso, né, como uma caixa ela tem 6 faces, então a gente vai ter, porque uma caixa é um prisma, né, de base retangular, então nós vamos ter 3 retângulos duplicados, tá? Então a área dessa caixa, a área total de papelão dessa caixa vai ser 2 vezes a área desse retângulo à esquerda, né, que tem base 17 e altura 24, mais 2 vezes a área desse retângulo embaixo, né, que tem base 17 centímetros e altura 5, tá? Mais 2 vezes a medida da área desse retângulo à direita, que tem base 5 e altura 24, tá? Então, se a gente efetuar as multiplicações, a gente vai ter 2 vezes 17 vezes 24, 408 centímetros quadrados, mais 2 vezes 17 centímetros vezes 5 centímetros, 85 centímetros quadrados, mais 24 centímetros vezes 5 dá 120, 2 vezes 120 centímetros quadrados. Se a gente multiplicar por 2 cada um desses resultados, a gente vai ter 2 vezes 408, 816 centímetros quadrados, mais 2 vezes 85, 170 centímetros quadrados, mais 2 vezes 120, 240 centímetros quadrados. Se nós somarmos essas três parcelas, a gente vai ver que a área total dessa caixa de papelão é 1.226 centímetros quadrados. Uma questão muito interessante, né? uma questão de fato aplicada e que pode vir na primeira fase da UBMAP é quando a gente tem um cálculo de área dentro de uma questão de estatística. Tá? Isso é muito difundido não apenas nas questões de Olimpíada, mas
também no Exame Nacional do Ensino Médio, que vocês vão fazer futuramente, tá? Esse gráfico ele apresenta a evolução do desmatamento e degradação na Amazônia em agosto de 2017 a maio de 2018, tá? Em que a gente tem que a degradação é representada por essa cor cinza, né? Essa linha de cor cinza no gráfico, e os dois tipos de desmatamento, né? Com desmatamento abaixo de 10 hectares na cor amarela e acima de 10 hectares na cor vermelha, tá certo? Por exemplo, dependendo do que a questão pedir, a resposta, certo? Ela pode ser um valor muito específico. Exemplo, se a gente olhar para o mês de agosto, tá? E se a gente quiser saber, por exemplo, qual foi a diferença da degradação e do desmatamento maior ou igual que 10 hectares. Então, a gente vai pegar o primeiro pontinho, né, que está lá no 400 e fazer 400 menos 100, que é o pontinho, tá? Lá no mês de agosto, que é do desmatamento acima de 10 hectares, tá ok? Então, é nesse sentido que vocês podem ver uma questão de cálculo de área aplicada. Uma questão agora que trabalha sobre a área do círculo, tá? Questão 15. O piso ou fundo de uma piscina circular tem 10 metros de diâmetro, né, internamente. Calcule a área do piso desta piscina. Observação, gente. O diâmetro ele é 2 vezes a medida do raio, tá? Porque o raio, como o raio ele é a distância do centro da circunferência para qualquer ponto na linha da circunferência, o diâmetro é quando a gente pega uma reta passando pelo centro da circunferência, tá? Então, a medida do diâmetro é 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 10 metros, o raio vai ser igual a 5 metros. Então, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, então é π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. A gente pode repetir o π na resposta, 25 π metros quadrados, tá? Uma observação importante, geralmente as respostas na primeira fase da OBMAP, elas vêm trazendo o fator π no resultado. Então, assim, de acordo com as últimas provas, geralmente a resposta dessa questão ela iria estar apresentada como 25 π metros quadrados. Mas, caso a resposta esteja em formato numérico, basta você substituir no valor do π o valor aproximado dele com duas casas decimais, que é 3,14. Tá? Então, a área seria 25 vezes 3,14, que é 78,5 metros quadrados aproximadamente. Para a gente encerrar nossa aula, pessoal, assim, esse tipo de questão vocês vão se deparar em muitas situações nas Olimpíadas de Matemática. Tá? São questões em que vocês têm diferenças de áreas. Como assim, professor, diferença de áreas? Você vai ter uma área maior, certo? Dentro dessa área maior, você vai ter uma área menor e vai ter algumas regiões entre essa área maior e essa área menor que vão estar pintadas ou achuradas, certo? Achurada significa pintada ou destacada, tá? Então, por exemplo, nessa situação, a área da região achurada vale. Aqui a gente tem uma figura maior que é um retângulo, certo? E dentro do retângulo a gente tem um semicírculo, né? Que é um semicírculo, é um círculo dividido pela metade, tá? Então, nesse caso, a questão ela queria saber qual é o valor da área dessas duas partes pintadas com a cor roxa, tá? Que é justamente a subtração da área do retângulo maior menos a área desse semicírculo, tá certo?
Então, vamos lá. Como é que a gente deve resolver uma questão dessa? Primeiro, a gente calcula a área da figura maior. Nesse caso, é a área do retângulo, que a gente sabe como calcula. A área do retângulo é base vezes altura. Nesse caso, a área do retângulo, que tem base 4 centímetros e altura 2 centímetros, é 4 vezes 2, certo? Menos a área desse semicírculo. Se a gente for olhar para a figura, a gente vai observar que o raio, certo? A medida do raio desse semicírculo, ele coincide, certo? Coincide com o ponto médio da base, certo? Isso quer dizer, como assim, professor? Quer dizer que o raio desse semicírculo mede 2 centímetros, 2 centímetros de comprimento, tá? Como a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, então a área do semicírculo é π vezes o raio ao quadrado dividido por 2, ou 1/2 de π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 2, então a área desse semicírculo branco é 1/2 vezes π vezes 2 ao quadrado. Certo? 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 é 2. Isso significa dizer que a soma dessas duas áreas em lilás, tá? É 8 menos 2π. Tá bom? Ok? Então, é interessante que que vocês busquem fazer todos os exemplos da aula, pessoal. Se precisar assistir novamente, assistam. E qualquer dúvida a gente vai estar à disposição para vocês nos grupos.